É um grande prazer estar aqui com você, Tadashi. Eu é que agradeço essa oportunidade, esse convite seu, né? Isso, eu que agradeço. Ô, Mônica, eu gostaria que você se apresentasse, porque assim, tem gente que te conhece, alguns talvez não te conheçam, porque, só para entender, eu não conheço a doutora Mônica pessoalmente, tá? A gente só se conhece aqui virtualmente. O detalhe é que, quando ela começou a conversar para a gente poder fazer uma live, teve uma coisa interessante, assim, porque a gente conversou, sei lá, 15 minutos, né, Mônica? Talvez nem isso. E eu fiquei encantado pela jornada dela, pela caminhada dela, né? No processo de autoconhecimento, no processo de autocuidado, no processo de transformação. E daí ela se especializou exatamente assim nessa parte de emagrecimento e autocuidado, né, Mônica? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá? E aí, na hora que ela foi falando, eu falei, gente, o que ela faz, o que eu faço, vai dar liga. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? E daí que a gente definiu esse tema, emagrecimento e mudança, somente a partir de dentro, né? Então, Mônica, eu queria que você falasse assim rápido, sabe? Assim, você é médica, e falar rapidamente assim da sua trajetória, desse processo de transformação seu, que eu achei tão legal a sua história, e queria te escutar, que aí você inspira algumas pessoas aí. É isso mesmo, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas virtualmente e de almas, acho que nos conhecemos há muito tempo. Sim. Haja vista que nossa conversa fluiu muito tranquilamente, não foi, Tadashi? Com certeza. E minha jornada é uma jornada, assim, como de tantas outras mulheres. Eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Foz do Iguaçu, ali na fronteira. Linda. Fiquei apenas 2 anos nessa cidade quente, sou pé vermelho, lá do interior. E o meu pai era da aeronáutica, né? Militar, e ele se mudava muito. Então, eu fui conhecendo várias regiões do país e tal. Não vou contar minha história de vida inteira, porque são muitos anos, né, Tadashi? Mas, resumindo, eu sempre tive problema com obesidade. Eu já nasci um bebê gordinho. Eu nasci com 4,1 kg. Nossa. E essa foi uma grande luta na minha vida. Então, eu vejo fotos, né? Nossa, olha só, o que era bonito no passado, porque ter um bebê Johnson, você lembra do bebê Johnson, né? Do livro azul? Rechonchudinho e tal. Aquilo, as mães entendiam que quanto mais gordinho, mais saudável era o bebê. Sim. E elas estimulavam muito que a gente tomasse leite e se alimentasse. Quanto mais gordinho, mais fofinho, mais saudável era a impressão que se tinha. E fui crescendo, e aí as coisas foram meio que saindo do eixo da ordem, foram ficando complicadas para mim e tal, e acabei procurando áreas afim. Então, quando eu tinha 17 anos, 16 para 17, com 16 anos eu fiz inscrição para nutrição, fiz para medicina e fiz para direito. E eu passei nos 3, Tadashi. O meu pai é oficial da aeronáutica, então ele falava muito, você tem que estudar, você não estuda, isso e aquilo. E eu passei nos 3 e eu já tinha na minha mente que eu queria muito cuidar de mulheres, cuidar de pessoas. Isso desde de um modo em geral, anos. Com 17. 16 eu fiz vestibular, com 17 eu entrei na faculdade e eu comecei nutrição em Pernambuco, Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e comecei medicina também lá. E depois eu transferi para o Paraná, porque mais uma mudança, né, e tal. Concluí medicina, eu tive que optar, né, não dava para ficar entre nutrição. E eu fazia direito à noite, agora que eu lembrei também. Eu fazia de manhã, de tarde, de noite, fazia 3 turnos. Que beleza. E eu sempre tive essa preocupação com alimentação e tal, e eu fui vivenciando aquilo. E eu vivia nessa de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Na faculdade, nós temos acesso a muitas medicações. Sim. E eu vivi dos 20 anos até os 35, conhecendo todos os medicamentos para emagrecer. Então, sabia, as drogas antes eram permitidas, né? De um tempo para cá é que a Anvisa começou a proibir algumas coisas.
Mas eu estudava muito isso, eu testava e a gente até conseguia manter o peso dentro de um certo patamar aceitável de sociedade, mas às custas da saúde da gente. Era muito louco, né? Por exemplo, o Femproporex, ele te tira o sono de uma maneira, ele te dá tantos efeitos colaterais que é uma loucura quando a gente vê aí o que era prescrito antigamente, né, Tadashi? E esses altos e baixos fez... E não resolvia, né? Não resolvia, né? Como não resolve, eu não acredito que exista uma única droga que é capaz de resolver esse problema. Eu acredito sim que existem medicamentos coadjuvantes e que podem nos auxiliar, mas ele tem que ser muito bem indicado. Ele tem que ser, sabe, você tem que ver o todo da pessoa e não simplesmente jogar como algo milagroso. Não existe um milagre. Sim, sim. Né? E durante essa minha trajetória, eu percebi vários movimentos internos. Há uns 5 anos eu comecei com um autoconhecimento muito grande, a estudar muito, como eu te falei, né? Procurar outras coisas além da medicina e um mergulho interno. Legal, legal. Até aí tá legal? Não, eu acho que é isso, né? Porque o que eu quero chamar a atenção, se a Mônica me permitir, eu não sou médico, tá certo? Mas trabalhando a questão comportamental, ontem à noite eu deitei, antes de dormir, obviamente, eu fiquei pensando nessa live com a Mônica, né? Porque ela é especialista, ela é médica, e cuida dessa parte de emagrecimento e do cuidado das mulheres, né? Agora, eu fiquei pensando assim, do número de pessoas, de mulheres, homens também, né? Mas a maior parte mulheres, que exatamente assim, vivem num sofrimento, exatamente nessa questão que você acabou de falar, que é o efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, e fica nessa briga eterna, sei lá, durante quanto tempo. E o que eu percebo, assim, que são as pessoas exatamente que terceirizam essa responsabilidade, ou para uma medicação, ou joga a responsabilidade na sua mão, que é a médica que vai acompanhar, ou no terapeuta, porque acha que o terapeuta é que vai resolver essa questão. Então, ontem à noite eu deitei e fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, a quantidade de gente que eu já atendi, tanto maior parte mulheres, né, homens também, e que passaram e sofrem por essa questão, assim, exatamente desse efeito sanfona, né? E as pessoas que conseguiram resultados, Mônica, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá? O que eu pude perceber é o seguinte, foi exatamente o que a gente decidiu no tema da live. Foram as pessoas que conseguiram fazer o movimento de dentro para fora, né? As que fizeram o movimento de fora para dentro, então, por exemplo, vai lá, faz uma lipo e acha que isso vai esculpir o corpo e que está tudo resolvido. Não está, porque assim, se não tiver uma reeducação alimentar, se não tiver uma reeducação na questão assim, de atividade física, ou seja, de qualidade de vida, né, de uma vida saudável, não vai resolver, né? Exatamente, exatamente. A estatística, ela é muito clara, né? Mais de 90% das pessoas que emagrecem, elas no primeiro ano retomam o peso inicial. Quando não aumentam. Então, é violenta a estatística. Se a gente colocar aqui, ó, tem 1.200 pessoas na live, quantas pessoas já emagreceram mais de 10% do peso e recuperaram? Você vai ver uma fila de eu, que não tem fim. Entendi. Se a gente fizer esse teste, tá? Porque é aquilo que a gente conversava. Esse emagrecimento que é baseado em 2 pilares. Os 2 únicos pilares que as pessoas conhecem é a atividade física e a alimentação restritiva. Tá. E mesmo que não seja restritiva, tá? Alimentação saudável. Ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Não é só isso. Legal. Haja vista a estatística que aparece aí. Esse número eu não sabia. Então, quer dizer que mais de 90%, depois de um ano, volta ao peso que tinha, ou até... ou até mais. Engorda ou até mais. Tá? Você tocou num ponto assim, que eu achei interessantíssimo, né? Porque, assim, uma das coisas que eu quero comentar, porque eu fui lembrar disso ontem à noite, isso já aconteceu, assim, eu não vou dar nome, óbvio, né? Mas, assim,
com 3 mulheres que eu atendi e que tinham problema de obesidade e que no processo terapêutico, por isso que a hora que você falou assim, não adianta só atividade física e só alimentação saudável, porque isso não sustenta, né? Tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, e aí entra exatamente a questão assim, do autoconhecimento, né? Da transformação interna, da terapia. E assim, uma das coisas que eu fui lembrar ontem à noite, que as 3, essas que eu estou comentando, que não vou dar nome, acabaram num processo, por exemplo, de obesidade, de engordar, com uma única intenção: não ser sensual, consequentemente, não ter relação sexual. Por quê? Porque não queriam transar com os maridos. Uma capa de gordura, né? É uma capa de proteção. Exatamente. Loucura? Não, não é. Tá certo? Agora, sem terapia, sem autoconhecimento e sem trabalhar essa questão emocional e psicológica, essa pessoa não emagrece. Tá certo? Por quê? Porque era exatamente a proteção que ela tinha para não ser procurada, para não ter sexo com o marido. Né? Então, vai falar, a cabeça nossa, assim, louca. Né? Louca. Então, o que aconteceu? No dia que a gente conseguiu fazer um trabalho específico com essa questão, assim, do que estavam se protegendo, tá certo? Aconteceu como uma mágica, não é? Não é uma mágica? Resolveu, mas, obviamente, alimentação saudável, atividade física. Lógico, é um somatório. É um somatório, não é? Mas quando você vai na causa raiz, sim, e existem pistas, né? Nessa minha pesquisa, eu criei um método, Tadashi, onde eu fiz uma retrospectiva da minha vida e eu fui pensando onde que mudou, onde que caiu tal ficha, o que aconteceu. E aquela ferramenta de coach que é muito conhecida, a roda da vida, sim, eu transformei numa roda da transformação, que é direcionada para o emagrecimento. Legal. Tá? E essa roda da transformação, um dos pilares que eu acredito em 2 grandes pilares, sem os quais eu falo, meninas, não adianta. O primeiro pilar é, inclusive, responsável por eu estar aqui hoje com você, que é o desejo ardente. Legal. A pessoa tem que querer. Né? Hoje, várias pessoas, ontem acho que eu comecei a publicar o anúncio da live, e várias pessoas falaram assim, você conhece o Tadashi, você é amiga do Tadashi, não sei mais o quê, como é que você conseguiu uma live com o Tadashi? Eu falei, gente, eu tinha um desejo ardente de fazer uma live com o Tadashi. Muito legal. Eu queria muito, não foi que eu te falei, Tadashi? Eu acredito em quadro dos sonhos, eu faço exercícios de visualização, eu faço meditação, eu faço interiorização. Enfim, eu tinha um desejo ardente de fazer uma live, eu tô aqui fazendo a live. As pessoas, elas não sabem nem o que elas querem. Elas querem hoje de manhã uma coisa, à tarde já querem outra. Isso aí. Então, o meu primeiro pilar da roda da transformação é o desejo ardente. E você sabe muito bem desse conceito que ele vem lá do Napoleão Hill. Uhum. Né? Eu estudei muito Napoleão Hill. E o segundo pilar é a questão do estresse e do espiritual. Esse pilar, ele é importantíssimo. Hoje eu coloquei caixinha no... Opa, virou aqui. Hoje eu coloquei aquelas enquetes nos stories e tal, e eu falava a respeito de me deem conteúdos, ideias de conteúdos e tal, o que eu posso vir falar? E assim, todos os dias eu posto a mesma coisa, elas querem saber sobre ansiedade. Eu sou ansiosa, eu preciso controlar a minha ansiedade. E eu falei, então finalmente nós vamos trazer um especialista em meditação para falar um pouquinho para vocês, porque as pessoas às vezes elas confundem também as pendências com ansiedade. Muita gente está aí com pendência, né? Pendência financeira, pendência no relacionamento, pendência de organização, está num trabalho que não gosta, é uma pendência para resolver. E tem que viver ansiosa, né, Tadashi? Tem que viver ansiosa. Então, quando a gente começa lá, na roda da transformação, tem vários pilares, né? Então, tem o pilar do relacionamento. E aí eu explico para elas o quão é importante
a gente está certa que aquele relacionamento agrega, que aquele relacionamento ele é saudável. Não relacionamento só homem e mulher, relacionamento de amizade, entendeu? Relacionamento familiar, pessoal, enfim, relacionamentos como um todo. Às vezes você está vivendo num relacionamento que só te traz tristeza. É isso aí. Não é? Persiste em relações puramente para não dividir herança. Sim, sim. Por uma questão social, para demonstrar que é uma família. Não, nós somos uma família doriana. Não, a gente não dorme nem mais junto, mas a gente sai de mão dada. É isso aí. É lógico que tem ansiedade. Né? É uma máscara. Assim como aquelas moças que você citou da obesidade, né, da capa de gordura, você está se enganando, você precisa resolver. Esse é um pilar importante. Né? E trabalho. Eu, como eu te contei, eu era funcionária pública de uma grande empresa. Posso até dizer que, se não for a maior empresa do país, ela é uma das maiores. Tinha um salário, assim, muito bom, muito bom. E era responsável por toda a parte médica do estado do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá. Eu viajava, Tadashi, eu ganhava diária, eu tinha uma carga horária reduzida, eu tinha motorista, enfim, eu tinha uma vida que, teoricamente, era tudo para ser feliz. Era para eu ser uma profissional, assim, realizada. Mas eu não estava feliz naquele trabalho. E eu demorei para tomar uma atitude, porque, para a sociedade, quando eu cogitei que eu iria pedir demissão, você não tem ideia do que eu ouvi. Louco. Né? Como é que você vai pedir demissão de um emprego público desse, que você ganha tanto, que você viaja, que você... Mas eu não estava feliz, Tadashi. É isso aí. E isso estava impactando muito na minha saúde. E as pessoas, elas não percebem isso. Exatamente. Entende? Não tem consciência disso, né? Não tem consciência. E aí a gente precisa ter coragem. E quando eu fiz o diagnóstico, eu fui fazendo rodas da vida e tal, né? Eu fui tendo apoio de terapia, fui tendo, enfim, recursos. Eu fui atrás de buscar entender o que acontecia. Eu fiz lá o meu primeiro planejamento. E eu pensei, eu vou resolver a minha vida amorosa, eu vou resolver a minha vida do trabalho, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Eu estava numa cidade que eu não gostava, eu estava nisso. E só o fato de fazer o diagnóstico me deu uma paz tão grande. Já te deu porque eu não tinha começado nada, tá? Eu não tinha começado nada, mas eu tinha listado, inclusive tem a parte que é de finanças. Eu tinha listado lá o que eu precisava resolver de financeiro. Eu acho que todo mundo tem alguma questão financeira que precisa resolver, não é? Não, lindo, 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 lindo. O que eu sinto é isso, né, Mônica? O que eu coloco, assim, você fez uma colocação no início, quando você fala dessa questão, por exemplo, assim, da ansiedade, né? O que eu percebo, assim, nessa trajetória minha, esse ano completou 35 anos que eu estou nessa estrada também, né? O que eu percebo é exatamente o que eu bato o tempo todo nas meditações, o estado de sofrimento que as pessoas já vivenciavam, né? Não é que hoje elas estão em estado de sofrimento, né? O que eu quero dizer com isso? Antes da pandemia, ou seja, 2019, 2018, para trás, as pessoas já estavam em estado de sofrimento. Medo, insegurança, ansiedade, como você colocou, né? Agora, o fato é que, antes de 2020, eu tinha oportunidade de ir para uma pizzaria, tá certo? E enchia a pança de pizza, podia ir para um rodízio, podia ir para o shopping, podia fazer compras, né? Encontrar com os amigos, jogar futebol. Então, o que acontece? As pessoas não olhavam para o que precisavam de olhar, que são essas questões que você acabou de citar da roda da vida. Então, não olhavam para essa questão da sua saúde mental, para a sua saúde emocional, não olhavam para a sua saúde familiar, para a saúde financeira, e jogavam a sujeira toda para debaixo do tapete. Agora, é o que você colocou. Isso tudo mal
administrado gera ansiedade? É óbvio, né? É óbvio. Agora, durante a pandemia, o que a gente pôde começar a perceber foi assim que as pessoas não tinham mais condições de jogar sujeira para debaixo do tapete. Aí tiveram que encarar suas famílias, seu trabalho, né? Seu dia a dia, o seu eu. E a partir daí, não é? Assim, não vou falar que foi todo mundo, mas assim, a gente começou a perceber assim, um volume muito grande de pessoas fazendo esse caminho de transformação interna, né? Fazendo o caminho de autoconhecimento. Então, o que eu percebo, né? Essa questão associada ao emagrecimento, né? E à mudança interna, tá certo? Ou qualquer mudança de comportamento que seja limitante, ela só existe se as pessoas olharem para dentro de si, tá certo? Parar de terceirizar, quer dizer, parar de achar que médico é que vai fazer emagrecer, que é terapeuta que vai ajudar a emagrecer. Não é. A gente vai ser só um canal de apoio para isso acontecer. Agora, de qualquer forma, o caminho que a pessoa tem que fazer é de dentro para fora, né? Eu tenho um motorista do meu sogro que ele fez aquela cirurgia bariátrica para... Bariátrica? Sim. Ele pesava, sei lá, Mônica, assim, 180 quilos, uma coisa assim. Ele continua achando que é gordo. Ele não se... Você tocou num ponto que eu ia falar para você, não se vê mais. Que é assim, a grande chave que eu tenho de estudo meu atual, que é a questão da visualização. Sim. Quando você tem uma autoimagem sua de gordo, esse processo ele não acontece. O que a gente tem? Nós temos muitas pessoas que nunca foram magras. Sim. Que nunca foram magras para poder ter essa imagem. Lá no meu método, eu explico direitinho isso, e a gente tem muito exercícios de visualização e de afirmações baseados naquele livro do Milagre da Manhã. Sim. Que você conhece e tal, mas esses exercícios mentais, essa questão da visualização, ela é extremamente importante. Sim. Essa é a virada da chave, porque quando o indivíduo não consegue se imaginar como alguém saudável, Sim. por mais que ele consiga um peso estável, ele volta como uma bússola para aquele estado que ele estava, porque é aquela imagem mental que ele tinha. Então, eu tive um curso, eu até falei que eu estava escrevendo um curso que se chama Recalculando a Rota. Esse Recalculando a Rota é justamente você voltando para o eixo. Porque a roda nada mais é do que um grande equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Sim. Mas esse ponto específico, olha, a gente não combinou nada, né, Tadashi? Você vê como é tudo muito interligado, não é? A gente não combinou nada, mas isso que você trouxe é objetivo de estudo meu diário. Legal. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe o quanto que eu estudo essa doença, tá? O quanto que eu me dedico a isso, o quanto que eu vejo o sofrimento das pessoas, sabe, tendo sobrepeso. Sim. E o quanto que não vou dizer para você que assim, é simples emagrecer, mas não é fácil. Não. Quando eu digo é simples, mas não é fácil. Não. A gente precisa ter um apoio, sabe? Ô, Mônica, sozinho é muito difícil. Há 18 anos atrás, eu vou falar uma coisa aqui que quem escutar, talvez até você fique chocada com isso, né? Mas, e principalmente quem está escutando a live, cuidado para não fazer julgamentos, tá? Mas eu fui fazer um curso que se chama Maná. E a gente aprende a fazer o próprio alimento a partir de energia e se alimenta de energia. A professora que deu o curso, tá? Na época, mais de 18 anos atrás, ela já não comia comida
Alimentos físicos. Já há mais de 6 anos. Tá? Então, ela bebia água, tá certo? E o resto ela comia energia, prana. Aí você vai falar, você é louco, né? Não sou louco, conheci a mulher e convivi com ela, porque realmente ela não comia. E aí você vai falar assim, então ela era totalmente debilitada, né? De tudo quanto é coisa, de vitamina, de etc. Não, uma pessoa normal corria, fazia atividade física. Bom, o fato é, primeira coisa que aconteceu, o lobby de indústria alimentícia deram um cala-boca na mulher e ela hoje continua dando o curso dela, mas assim, já não aparece mais em televisão, já não aparece mais um monte, porque ela chegou a aparecer inclusive no jogo, né? Agora, onde que eu estou querendo chegar? Assim, por que eu estou contando essa história? Um dos problemas emocionais, um dos problemas psicológicos, tá? E emocionais que todos nós temos, todos, tá certo? E é sem exceção, é a criança ferida, certo? E essa criança ferida, ela precisa na maioria das vezes, descontar a carência em cima de comida. Tá certo? Na maioria das vezes, em cima do açúcar. Tá certo? Porque o açúcar acalma a dor da criança. Só que acalma agora. Daqui a meia hora precisa de novo, daqui a 1 hora precisa de novo, e aí é uma droga, né? E o outro problema, por que eu contei dessa história dessa professora que ensinou esse trabalho, é que a nossa sociedade, a nossa cultura, tá certo? Ela é voltada tudo para comida. Mônica, vamos jantar? Mônica, vamos comer uma pizza? Mônica, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos comer um pão de queijo? Pode reparar, tá sempre em volta de uma mesa e tá sempre em volta de comida. Então, para pensar, para quem é obeso, tá certo? É o que você falou, não é impossível, tá certo? É relativamente simples, mas não é fácil. Certo? Não é fácil. É simples, mas não é fácil. E aí, Tadashi, quando você vem com essa sua fala da criança ferida e desses processos de autoconhecimento, eu lembrei que o grande despertar da minha mudança, da minha história, foi quando eu fiz uma sessão de algo que se chama constelação familiar. Sim. A constelação familiar, para mim, era algo inusitado, nunca tinha ouvido falar, e eu fui sem querer saber muito o que era. Eu falei, eu vou para sentir qual é desse negócio de constelação. E foi algo tão forte na minha vida que realmente eu não gosto nem de tentar explicar para os outros, porque eu me enrolo inteira. Sim. Mas eu convido as pessoas para estudar, e se tiver aí consteladores, né, Tadashi? A gente podia até um dia, quem sabe você faz uma live, ou me chame no direct, eu gostaria muito de fazer uma live com algum constelador que pudesse trazer essa experiência dessa vivência, porque nós somos muito mais espirituais do que nós pensamos. Sim. Nós estamos aqui numa grande experiência, e Sim. quando a gente toma, quando nós temos noção disso, acontece o que você falou dessa moça lá que não se alimentava de alimentos físicos. E é claro que eu acredito nisso. Sim. Se eu entendo que está tudo dentro da minha mente, todos os processos estão na minha mente, e eu determino exatamente como eu vou viver, como as doenças são criadas. Sim. Eu estava falando sobre câncer, eu estou com uma estatística no hospital lá, vários casos de câncer e tal. As pessoas criam o câncer, a gente sabe disso. Cada vez mais a ciência tem dados para investigar isso e saber por que determinadas pessoas que têm emoções X desenvolvem essa doença, essa patologia. É isso, Tadashi? Aí tem duas coisas, né, Mônica? Eu não sei se você vai concordar com isso, mas assim, o câncer ele tem um fundamento assim emocional muito grande, né? E também alimentar, né? Não sei se faz sentido, porque assim faz total sentido, total sentido.
A minha nutricionista... Lá em Ribeiro explica muito bem essa questão, inclusive, do porquê fazer a dieta cetogênica, por que você tira, né, o açúcar da dieta. A nutricionista, ela fez uma colocação há, sei lá, 10 anos atrás, quando ela começou a fazer um trabalho com a gente aqui, e ela colocou uma coisa que, assim, ela me fez uma pergunta que eu fui pensar, e depois que eu fui responder, eu falei, gente, é um treco que a gente fica chocado, né? Ela falou assim, quando que começaram as doenças na humanidade não transmissíveis? Né? E aí eu não soube responder. Ela falou, vai estudar, vai pesquisar e tal. Bom, e depois de uma semana eu fui conversar com ela. Eu falei, quando começaram os alimentos processados, os alimentos industrializados, né? Então, se parar para pensar assim, e aí depois ela veio com um trabalho que ela falou assim, tira tudo que for pó branco da sua vida, né? Açúcar, sal, farinha, cocaína. Então, assim, tira tudo que for pó branco da sua vida. Mas é uma verdade. Então, parar para pensar assim, é gostoso, né? Mas é um veneno, né? Fala a verdade agora, você que é uma pessoa assim que entende desse negócio, né? Essa coisa toda assim do branco, né? Do pó branco que a gente consome de tonelada e é um treco extremamente venenoso, né? A gente acaba voltando para a origem. Qual que é a grande tendência que, graças a Deus, as pessoas estão entendendo? Que a gente deve comer comida de verdade. O que é a comida de verdade, Tadashi? É tudo aquilo que eu não preciso tirar dentro de um saquinho, de uma embalagem. Então, a comida de verdade é a fruta, é a verdura, são os alimentos naturais, né? Então, não é difícil isso, mas o que a gente vê no dia a dia? A gente vê muito biscoito, né? Muita coisa industrializada, muito corante. Você pega um rótulo de alimento, você fica desesperado. Começa a ler, experimenta pegar um rótulo aí de gelatina. Sim. Tu vai ficar desesperado. O que é isso que eu estou comendo? Né? Pega aí um suquinho daqueles de saquinho. Você pega uma de bolacha recheada, você vai ver o que tem lá, tanto que tem de gordura. Então, quando a gente procura ter uma alimentação mais saudável, é comer a maçã. A maçã não vem dentro de um rótulo, né? De um saco. Tá lá a maçã, tá a laranja, tá lá a mandioca, eu tenho o arroz. Uma grande amiga aqui em Campinas, e eu achei tão interessante, há uns 2 anos a mais, foi antes da pandemia, 2018, 19 para 20, ela começou um processo lindo, assim, se não me engano, o nome é Alimento Vivo, né? O alimento vivo, ou comida viva, uma coisa assim. Mas, assim, não tem carne, tá certo? Então, assim, vivo, né? Legume, verdura, fruta, e etc e tal. E mesmo assim, o que é cozinhado, que é cozido desses alimentos, tem uma temperatura X e um tempo Y, exatamente para manter a qualidade dos nutrientes. Eu achei bárbaro, né? Então, eu falei assim, é possível? É possível. É lógico que dá um pouco de trabalho. Agora, desde que a pessoa queira, né, que é o primeiro item aí da sua roda de emagrecimento, desde que ela tenha um desejo ardente, realmente assim é possível, né? Agora, o problema é o que o Chico Xavier fala, né? As tentações da vida são muitas e prazerosas, né? Esse aqui é o X da questão. Eu fiquei pensando assim, por exemplo, pega um refrigerante, uma Coca-Cola. Tudo bem que tem gente que odeia, né? Mas tem gente que adora. O que tem de nutritivo aquela porcaria? Tá certo? Nada, né? Serve para desentupir pia? Produto que serve para essa finalidade? Mas aquilo vicia, aquilo é gostoso. Sabe? Aquilo é gostoso. Muito. Sim. É o tipo de coisa assim que eu falo açúcar, né? Vai falar, é ruim? Lógico que não é ruim. Porque é uma delícia, né? Agora, se parar para pensar assim, quanto que vai de química naquilo, né? Quando você falou na questão do câncer, né? Tem a questão emocional que precisa de ser trabalhada em terapia, mas o quanto que existe de alimento também que a gente acaba colocando que são altamente tóxicos, né? Prejudiciais, né? Então, tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
É lógico que ninguém vai morrer se tomar um dia um copo de Coca-Cola, estar numa festa e tal. O que não dá são os excessos. Sim. Né? É isso que a gente tem que ter em mente. Então, uma vida equilibrada é o que a gente tem que buscar. Uma vida com saúde, uma vida com disposição. As pessoas estão acostumadas a tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tristeza, remédio para ansiedade. Todos os dias me pedem um monte de receita de remédio controlado, sabe? E eu fico pensando, gente, nós temos aí o sol, nós temos a atividade física, nós temos a água, nós temos tantas coisas que estão aí, que são os nossos medicamentos naturais, Sim. né? As pessoas não querem se movimentar, Sim. Elas não querem beber água, não é? Elas não querem dormir. Você quer ver? Um dos pilares da roda da transformação é o sono. O indivíduo que fica até tarde. E você quer ver com um monte de gente no celular? Você sabe dessa realidade. Quantas pessoas estão viciadas com o celular? Ficam rodando rede social até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Porque é um vício, né? A adrenalina que vai sendo jogada ali para você. No outro dia tem que acordar cedo, já acorda atrasado, já não faz uma meditação. E aí eu quero que você entre, antes que acabe essa live, senão vocês ainda vão me matar. Você tem que falar um pouquinho como é que é essa meditação. Você tem que falar, né? Da importância, o sono. Então as pessoas não tomam água, não fazem atividade física, não dormem bem, comem tudo dentro do pacotinho. E aí elas querem uma mágica, Tadashi. Aí elas chegam assim pra gente e elas falam assim, mas eu não consigo emagrecer, mas é muito difícil emagrecer. E elas querem ser emagrecidas. E isso, você até consegue ter gente que vai para spa, né? Tá cheio de método aí que você consegue, com os remedinhos e tal, você emagrece. Passa aí um tempinho e volta tudo de novo, porque não foi na essência, né? Ô, Mônica, Oi. Até naquele dia que a gente conversou, eu te falei dessa história. Também não vou dar nome, porque nada a ver, né? Mas é uma pessoa assim que eu conheço muito e ela fez lipo, né? Tá. Ficou com um corpaço, assim. Você olhava e falava, nossa, agora vai parar o trânsito, né? Porque ficou um avião. Mas aí eu comecei a observar, primeiro que eu tenho uma proximidade muito grande dessa pessoa. E aí eu comecei a observar que, assim, chocolate, mas ela é chocolate, assim, viciada mesmo, né? Coca-Cola, assim, no café da manhã já tinha Coca-Cola, certo? No almoço, Nossa. jantar Coca-Cola, no café da tarde Coca-Cola. Ou seja, ela tomava, assim, tipo, 4, 5 latas de Coca-Cola por dia. E assim, outra, não faz atividade física, e vai, sabe? Não faz terapia, e, bom. Conclusão, não deu, eu acho que não deu 8 meses, é o que você falou. Ela estava pior do que ela estava antes de fazer a lipo. E aí é onde que eu bato de novo nessa tecla, né? Emagrecimento e mudança somente a partir de dentro, né? De dentro. O que eu fico pensando assim para dar uma dica para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem, né? Se você está passando por problema dessa história de emagrece, engorda, ou de obesidade, vai fazer o seu caminho de autoconhecimento primeiro, antes de querer emagrecer. Vai fazer o seu caminho de autoconhecimento primeiro. Então, quando a doutora Mônica falou da roda de emagrecimento dela, tá certo? Se fizerem a roda, vocês vão entender o que a gente está falando, porque ali vai dar uma noção, assim, um norte para vocês falarem, eu preciso cuidar disso, preciso cuidar daquilo, preciso cuidar da minha saúde financeira, preciso cuidar... Ou seja, o equilíbrio. E administrar a sua ansiedade, né? Trabalhar e administrar o seu medo e a sua insegurança, tá certo? Exatamente para quê? Né? Trabalhar a sua criança ferida, né? Descobrir se existe questões, por exemplo, lá na sua infância, que te fazem ser obeso hoje, tá certo? Que pode ser o que a Mônica falou agora há pouco, tá certo? Lá atrás, bonitinho, saudável, é quem era gordinho, rechuchudinho, né? Essa era a turma saudável e essa era a turma bonitinha. Só que cresce e aí
tem uma crença lá dentro da cabeça da pessoa, não, bonitinho é gordinho. Exatamente. Gordinho, e aí come, para quê? Para ficar gordinho, rechonchudinho, né? E de repente não sabe de onde está vindo essa história. Então, se pode, eu posso dar uma dica útil, a Mônica vai dar na parte dela. Vai para terapia, sabe? Terapia é vida. Terapia é vida. A gente tem tantas crenças, né, Tadashi? Vira e mexe, eu faço exercício de crença, eu falo, não é possível. Tô aí, esse ano eu faço 50 anos, Tadashi, e eu penso, até hoje eu tenho essas crenças limitantes com relação à autoestima, crenças com relação ao dinheiro, crenças de merecimento. E como é que a gente derruba a crença? A gente derruba a crença colocando novas crenças. E a gente tem que aprender a colocar novas crenças. Porque aquele caminho neural que a gente tinha do passado, esse é muito difícil, mas a gente pode construir novos caminhos. Sim. A gente desfazer caminho antigo, daquilo da mãe que ficou o tempo todo falando, porque ela não falou por mal. A minha mãe deve estar até na live aí. Hoje ela falou, eu vou lá te ver com o Tadashi e tal. E eu sei que a minha mãe fez o melhor que ela pôde quando ela me dava mamadeira, quando ela falava, né, que uma criança gordinha, uma criança bonita e tal, era o melhor que ela podia. Mas hoje eu posso substituir as minhas crenças por crenças de saúde, por crenças de autoestima, né, por crenças melhores de merecimento. Eu mereço não ter dor, eu mereço ser saudável, eu mereço me sentir bonita, eu mereço um relacionamento feliz. Sim. Eu mereço ter um relacionamento sexual efetivo, de qualidade. Quantas mulheres, você estava falando a respeito de mulheres que se escondem, né? E eu estava criando conteúdo esse final de semana, o pessoal do marketing, e eles estavam rindo, mas explica aí, doutora, como é que é isso desse conteúdo? Eu falei, gente, muitas mulheres acima do peso, elas não conseguem nem tirar, elas só têm relação no escuro e não tiram a roupa. Pois é. Não conseguem tirar a roupa, não conseguem ter o prazer, não conseguem vivenciar esse momento. Não é isso, Tadashi? Estou falando alguma mentira? Não é uma, não é duas, não é três. Sabe? Que não se permitem viver. No ano de 2018, eu e a doutora Vera Saldanha, nós fizemos um fórum aqui em São Paulo que a gente chamou de Fórum da Alegria. Aí, desse Fórum da Alegria, aí depois veio a pandemia e eu resolvi pegar uma parte desse conteúdo do Fórum da Alegria e fazer uma mentoria online, porque foi no meio da pandemia. E eu desisti de mexer nesse vespeiro. Que vespeiro, tá lá? Relacionamento afetivo, era tudo numa mentoria só, tá? Relacionamento afetivo, relacionamento sexual e relacionamento com dinheiro, tá? Essas três questões. Agora, você para pensar o seguinte, a maioria das pessoas, não estou falando que é todo mundo, tá? Mas a maioria das pessoas não teve uma educação afetiva de relacionamento, não teve uma educação sexual e não teve uma educação financeira. A maioria, eu não estou generalizando. Aí eu caso com uma mulher que também não teve uma educação afetiva, não teve uma educação sexual e também não teve uma educação financeira. E caso. Enquanto está cheio de tesão, enquanto está cheio de paixão, o sexo resolve ali mais ou menos a coisa. Agora, o tesão vai acabar, a paixão vai passar, e aí os problemas de relacionamento vão começar a aparecer, os problemas sexuais vão começar a aparecer, os problemas financeiros, quando aparecerem, os dois não seguram. Por quê? Porque não tem estrutura para mexer com isso, né? A paixão, ela dura 2 anos. Tem vários estudos de neurociência que falam dos hormônios que são liberados durante a paixão. São 2 anos. E nesse meio tempo, o casal ele precisa aprender a se relacionar. E aí acontece isso que você falou, as pessoas não são ensinadas sobre relacionamento. Elas nem se conhecem. Como é que vai conhecer o outro? Não é? E aí, as pessoas nem têm autoconhecimento. O que a gente percebe é exatamente isso, né? Porque, assim, falta consciência para as pessoas desse processo. Então, quando eu falo da necessidade de fazer o caminho de autoconhecimento, da necessidade de se fazer terapia,
para começar a partir dessa mudança interna. Aí começar um processo de emagrecimento, tá certo? Porque aí vem de dentro para fora, né? Aí a coisa é efetiva. Você faz um trabalho mais profundo, que não é só medicamentoso, né? Mas, na verdade, assim, faz o trabalho exatamente na estrutura, né? No psicológico, no emocional das pessoas. Então, nesse processo, eu falo, dá certo, né? Agora, o que eu quero colocar, assim, quando eu falei desse Fórum da Alegria, né? Porque, exatamente para fazer um complemento dentro do que você colocou, da quantidade de crenças que as pessoas têm com relação a tudo isso que a gente acabou de falar, inclusive com relação a essa questão do emagrecimento. Eu quero fazer uma colocação também, não sei se você vai concordar com isso, mas esse padrão de beleza, tá certo? Que a sociedade criou, né? Então, bonito, gostosa, só quem é magra assim, só quem tem peso X, ou seja, se criou um modelo de beleza que eu falo assim, está completamente equivocado, tá certo? Porque existem pessoas, por exemplo, assim, eu não vou falar obesas, né, mas que são mais cheinhas, tá certo? Que são extremamente sensuais, que são extremamente lindas, tá certo? E não tem aquele modelo de magreza que a sociedade instituiu que tem que ser aquele modelo, né? Então, o que eu sinto assim que as pessoas precisam de parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro e perceber assim, como que eu me sinto bem, né? Como que eu me sinto feliz, sabe? Que de repente pode ser um pouco mais cheinha, tá certo? Mas um pouco mais cheinha, mas é gostoso. Você veio com uma fala que é muito o que eu falo. E aí, depois do desejo ardente, a gente tem um outro pilar lá, onde a gente vai definir os porquês. Por que eu quero emagrecer? Qual é o meu grande motivo? Né? E eu escuto várias coisas. E muitas pessoas estão insatisfeitas com a parte de roupa, não consegue entrar num biquíni, não consegue entrar numa calça jeans, tá sempre com as roupas apertadas, né? Se acha feia no espelho. Mas muitas pessoas, Tadashi, elas querem simplesmente brincar com os filhos. Elas querem acompanhar o marido numa caminhada, sabe? Elas querem entrar numa poltrona de cinema onde elas fiquem confortáveis. Elas querem comer num shopping sem que não sejam alvo de olhares críticos. Sim. Entendeu? Então, existem vários porquês e a gente tem que entender o nosso porquê. Qual é o meu grande porquê? Legal. Né? O meu estalo aconteceu, Tadashi, quando um determinado dia eu fui colocar o cinto de segurança no meu carro. Eu estava saindo de casa e tal, e eu tinha acabado de ganhar neném, eu estava muito, muito, muito obesa. Eu cheguei a 120 quilos, para você ter uma ideia. E quando eu coloquei 120 quilos, quando eu coloquei o cinto, travou e me apertou de tal maneira no quadril, que eu falei assim, gente, será que eu estou entalada? Eu falei assim, o que aconteceu aqui com as minhas coxas e tal? Tá errado. Eu falei, não é possível, gente. Travei o cinto. O que é isso? E aí, sabe o que me veio na cabeça? Eu preciso comprar um carro novo, maior. Só que, do mesmo tempo, é como se fosse assim, um anjinho e um diabinho, sabe? Sim. E daí, o anjinho veio e me salvou. Você vai comprar um caminhão? Por que você não toma uma decisão na sua vida? E aí, aquilo ficou muito forte. Foi quando eu virei minha chave. E eu falei, não tá certo. Eu não tô feliz com isso. E aquele dia eu tive um grande insight. Foi o primeiro grande insight da minha vida, porque até então, meio que eu estava levando e tal, não sei o quê. Gente, eu estou infeliz. E eu me ouvi. E as pessoas precisam se ouvir. Por que você quer emagrecer? Cada uma tem um motivo interno dentro de si. O que não vale? Emagrecer porque o teu marido mandou, porque tua mãe mandou, porque teu filho tem vergonha. Não, você tem que entender. Porque se você estiver bem com o seu peso, tá tudo ok. Você tá no seu equilíbrio, não é, Tadashi? Sim.
tá tudo ok, não tem problema algum, e eu não estou aqui levantando uma bandeira contra as pessoas plus size, inclusive fui modelo plus size durante muito tempo, tá tudo bem, o que não dá é para a pessoa ser infeliz numa vida tão rápida como a gente tem, e não fazer nada para isso, não fazer nada, sabe, não tomar uma atitude. É isso, meu amigo. Mônica, nós estamos chegando no final. Que feio! Como passou rápido, Tadashi! Parece que foi 5 minutos, não é? Sim mesmo. 5 minutinhos. Eu tenho um presente para sua audiência aí, viu? Eu tenho um presente para todo mundo que está aqui. Eu tenho um PDF que eu desenvolvi com tanto amor e carinho, eu e o Marcelo. Marcelo é meu namorado. E ele é o resultado de um estudo de uma vida. Eu até me emociono, assim, porque um dia eu pensei assim, eu queria muito que esse material ajudasse o maior número possível de pessoas, né? E aí, as pessoas que quiserem esse material, eu estou disponibilizando eles, é a ferramenta da Roda da Transformação, tá? Em PDF, as pessoas podem ir lá, no link da bio, tem um formulário de mentoria que elas podem entrar lá e preencher para a gente mandar por e-mail, ou então elas podem entrar no grupo do WhatsApp também, que a gente vai estar encaminhando. Ali, com essa ferramenta, tá, Tadashi, eu estou querendo que as pessoas tenham um convite a um insight do que elas precisam mudar. Um norte. Quem tiver condições, quiser me acompanhar, segue meu conteúdo, é um conteúdo gratuito, tá? Tem várias coisas que eu trago. Mas para quem eu nunca mais for ver, se eu puder deixar aqui uma sementinha minha, né, de amor, porque foi esse o nosso combinado, que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis, é isso, que elas possam fazer esse exercício com calma. Eu acho que em 40 minutos ou 1 hora elas conseguem fazer essa reflexão e elas vão ter ali um retrato do que é necessário mudar na vida delas, como um todo. Legal. E eu desejo de todo o meu coração que as pessoas que estão aqui sejam transformadas e sejam felizes. É isso, legal, meu amigo. E o recado que eu quero deixar é fazer 2 perguntas. Nós temos um curso que se chama o curso de expansão de consciência, 2 anos e meio, e nesse curso eu abro fazendo 2 perguntas. Tá certo? E eu quero fazer essas 2 perguntas para vocês, porque tem a ver com emagrecimento e tem a ver com a mudança, e ela só vai acontecer, emagrecimento e mudança, a partir de dentro. Então, eu quero deixar essas 2 perguntas para a gente finalizar a live. Para que você quer emagrecer? Para que você quer fazer esse processo de mudança? Então, para quê? E 2, para quem você quer emagrecer e para quem você quer fazer esse processo de mudança. E aí é só lembrando o que a Mônica falou, de tudo que eu falei, porque se você está fazendo para os outros, para e recomeça. Tá? Então, vou repetir. Para que e para quem você quer emagrecer e você quer fazer esse processo de mudança. Gratidão, Mônica. Eu que agradeço, Tadashi. Você é uma bênção, tá?